século, senão de toda a história brasileira. Chega ao fim hoje, 15 de novembro de 1889, a nossa então vigente forma de governo, a monarquia. Para entendermos o caminho que a nossa nação percorreu para chegarmos à República, preparamos uma edição especial. Relembramos o governo dos nossos últimos imperadores. Vejamos algumas imagens que levaram nosso monarca vigente, Dom Pedro I, a proclamar a independência, à margem do Ipiranga, no ano de 1822, e também uma entrevista exclusiva com o próprio Dom Pedro. Primeiramente, gostaria de agradecer a Vossas Majestades por nos receber. O povo gostaria de saber se Vossa Majestade esperava que houvessem revoltas em nosso país. Em caso afirmativo, sua reação violenta fazia parte dos planos? Na verdade, esperávamos que qualquer desentendimento do governo com o povo fosse resolvido com diálogo. Quando nossas tentativas pacíficas não deram certo, fomos obrigados a usar a violência pelo bem maior. Quando Vossa Majestade proclamou a independência do Brasil, por que não deixou o governo nas mãos de um brasileiro legítimo? Bem, não havia ninguém capacitado no Brasil para assumir a real direção de um país assim independente. Eu era capacitado, visto que eu já tive experiência com isso. Além do mais, tenho o Brasil como minha terra natal. Não quero nada menos do que o melhor para o país e sua população. Vossa Majestade, como esposa do imperador, a senhora provavelmente sabe que diversas etnias participaram das revoltas. Na condição de imperatriz, qual seu posicionamento perante a isso? Minha cara, sei que por fora podem parecer terríveis as medidas que tomamos, mas foram necessárias. Obrigado, Vossa Majestade, e agradeço. Quando saímos da casa do imperador, encontramos uma de suas criadas, que se diz testemunha das suas verdadeiras intenções. E ela decidiu nos contar um pouco sobre isso. Boa tarde. Falem para a gente um pouco sobre o assunto. Sou criada do imperador, e mesmo se respeitando, não posso deixar que tais mentiras se manifestem entre o povo. Seja mais clara. Na rebelião, não houve ninguém mais duro do que Dom Pedro. Em todo momento, ele queria acabar com aquela situação, mesmo custando a vida daqueles manifestantes. Isso foi facilitado pelo seu desprezo por aqueles rebeldes. Obrigada. Temos a honra de receber em nossos estúdios a historiadora e socióloga Ana Deise Ferreira, que possamos entender a história da independência. Boa noite. É uma honra estar aqui nesse dia tão importante, que é o dia da proclamação da República, né? O dia da independência. Terei o prazer de sanar as dúvidas e explicar mais um pouco sobre o cenário em que ela ocorreu, a independência. Durante o dia, a população nos mandou algumas perguntas. A primeira delas: como é a relação dos movimentos nativistas com a proclamação da República? Os movimentos nativistas ajudaram para que ela acontecesse, de forma que ampliaram muito o governo do Dom Pedro I, que demos um passo a mais para conseguirmos essa independência. Então, os movimentos nativistas, de forma geral, aderiram para a abolição do Dom Pedro I, o nosso imperador autoritário. Qual é a real importância do acontecimento de 7 de setembro de 1822? A independência, de forma geral, foi importante, pois com ela conseguimos a liberdade de Portugal. E de fato que ocorreram mudanças expressivas para o nosso país através dela, grandes mudanças que foram fundamentais. O Brasil se tornou realmente independente? Veja bem, hoje é o nosso primeiro dia de república do governo legitimado brasileiro. O Brasil rompeu laços com Portugal, mas para saber se há realmente uma independência é preciso tempo. Muito obrigado pela sua participação e por esclarecer as nossas dúvidas. Eu que agradeço. Foi Muito um prazer obrigada. estar aqui. O prazer com é vocês. todo nosso. Agora vamos para o comercial. Voltamos já.
abdicação de Dom Pedro II, tinha somente 5 anos de idade. Por ser menor de idade, neste período o governo do Brasil ficou na mão de seus 6 tutores. Foram criadas assembleias, províncias, que administravam províncias e criavam impostos e leis próprias. Isso semeou entre o povo vários movimentos separatistas, entre elas a cabanagem movimentada, formando pela população miserável composta por indígenas mestiços que moravam em cabanas de modo da revolta. Conheça agora a história de uma família indígena da tribo Potiguará, que presenciou e foi marcada por este movimento. Boa tarde, estamos aqui na tribo Potiguará e vamos ver o que eles acham disso. Por que vocês decidiram participar das revoltas? Nós estamos participando da revolta porque nós não temos nada a perder e eles tomaram nossa terra, nossa cultura foi corrompida e a nossa dignidade foi massacrada. Como essas revoltas lhes marcaram? As nossas maiores marcas foram as cicatrizes, mas as perdas que tivemos, porque perdemos muitos de nós. Essa terra que antes carregavam pelo sangue, agora tem nosso sangue sobre ela. Fiquei sabendo que você não é filha deles? Não, sou filha de português com índia. Sendo filha de português e também índia, qual desses dois lados você apoia? Meu pai me abandonou. Embora eu carregue um pouco do sangue dele nas minhas veias, eu me sinto completamente índia. E tudo que o nosso povo queria era somente nossos direitos. Muito obrigada a todos. Com tantos movimentos separatistas eclodindo, não achou outra saída além de emancipar Dom Pedro II, adiantando assim a sua posse como imperador. Esse episódio ficou conhecido como golpe da maioridade. Conversamos agora com a doutora em política Ana Carla Pereira, vindo da Bélgica. Ela estudou e se especializou no governo de Dom Pedro II e está aqui para nos dar uma entrevista exclusiva. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Gostaríamos de saber a diferença entre o governo de Dom Pedro II e o de seu pai. Bem, o governo de Dom Pedro I, ele foi marcado pela Declaração da Independência, pela unificação do Brasil e pela inserção do mesmo no cenário econômico mundial, bem como pelo seu autoritarismo político. Já o reinado de Dom Pedro II foi o mais próspero que tivemos, uma vez que o mesmo quase não usava o seu direito ao poder moderador. E foi durante o seu reinado que o Brasil começou, mesmo que timidamente, a se industrializar. Como era o cenário econômico do governo de Dom Pedro II? O cenário econômico daquela época tinha como estrela o café, que era o produto mais exportado. Como Dom Pedro lidou com a divergência política entre os liberais e conservadores? Bem, vendo a divergência política que existia entre os dois partidos e as suas consequências violentas das eleições legislativas, Dom Pedro II criou o parlamento às avessas. Por que parlamento às avessas? Porque Dom Pedro II detinha o poder moderador, ao qual lhe conferia o direito de destituir, ou seja, de acabar com o parlamento assim que ele achasse necessário. Obrigada por ter nos abrilhantado com sua presença. Estamos aqui para apresentar mais uma nova invenção secular. Esta lâmpada, ela é recarregável, ela tem uma bateria que ela só basta colocar na energia e ela recarrega. Essa lâmpada foi criada para preservar o meio ambiente. Essa lâmpada aqui, vocês podem prestar atenção que ela tem um negócio de recarregar. A bateria dela dura 1 ano e não tem data de validade. Essa lâmpada, quando você carrega ela por 10 dias, ela dura 1 ano. E mais informações, clique no nosso site lá no Facebook, www.lampada.com.br. E os contatos do nosso telefone é 982 25 61 44 e o preço acessível é R$200.
Mais informações, nós moramos na Avenida Campos Verdes, de frente do Altivo Bergamasca. Durante seu governo, Dom Pedro II estava pressionado não apenas pela população, mas também pelos antigos aliados. Estava entre um dilema: agradar a Igreja e a Inglaterra ou a elite cafeeira. Conseguimos com exclusividades áudios feitos sem o consentimento do imperador, onde ele fala sobre a escravidão, sendo com o primeiro-ministro e outro com representante da elite cafeeira. Essa situação é inaceitável, Majestade. Meus soberanos exigem a abolição de seus escravos. De certo que sim, não há com o que se preocupar, ministro. Diga ao seu soberano que já estou trabalhando arduamente para que isso ocorra. Não há ninguém que deseje que tal coisa aconteça mais do que eu. Caros amigos, estou fazendo de tudo por vós, suportando a pressão e adiando ao máximo a abolição, dando minha cara a tapa, agindo contra a vontade daqueles que antes eram meus aliados. Majestade, não podemos perder nossos escravos agora. Sem eles, como cultivaremos nossas terras? Acalme-se, amigos. Sou por vós teu protetor. De fato iremos abolir, mas não há necessidade de algo imediato. Receber agora o mulato Aguilhermes, que apesar de ter sido levado para Portugal pelo seu pai, sofreu muito com a dor de seus semelhantes. Considerando os áudios apresentados e os seus conhecimentos sobre o imperador, você vê como sendo contra ou favor da escravidão, senhor Aguilhermes? Eu não vejo ele sendo contra, nem a favor. Vejo ele como alguém que busca seus próprios interesses, chegando a negligenciar seus súditos. Na condição de mulato, como foi para você voltar ao Brasil e encontrar uma sociedade recém-abolida? Foi extremamente frustrante. Com o ideal de abolição, tive também o ideal de fim dos maus tratos e a indiferença dos brancos em relação aos negros. Recebemos hoje um vídeo que gostaríamos de lhe mostrar. Trabalhem, seus imundos, já que só para isso vocês servem. Hoje eu estou paciente, mas bom vocês não abusarem. Cachorro! Vagabundo! Capina! Para logo! Anda! Trabalha! Olha! Cachorro! Anda! Como você se sente vendo essa imagem? Minha tristeza aumenta e minha expectativa cai, mas o desejo de colocar um fim nessa situação só aviva mais dentro de mim. Obrigada por estar aqui e compartilhar os seus sentimentos conosco. E aí, cara, como é que você tá? Pô, velho, não tô bom não, velho. Queria viajar, sabe? Trabalho tá me matando, velho. Queria ir pra praia, só que eu tô sem grana, velho. Queria sumir agora, mas eu tenho um cara que tem a solução pra você. Como é que eu posso achar esse cara, pô? Aí lá. Ei, viado, vem cá. Esse aqui é o Matheus. Ei, velho, vamos? Pode ajudar, pô? Quero sumir, velho. O cara falou que tem um produto pra me ajudar. Aqui a solução. Aí, o cara desapareceu. Eu falei. Pô, velho, já que eu tenho seu nome mesmo, velho. Pô, tô no hotel. Depois dessa visita ao passado, nos resta saber o desenrolar e o declínio imperial. E para isso, recebemos agora o doutor em sociólogo em política, Elvis Elian. É um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Bem, gostaríamos de saber como Dom Pedro foi se enfraquecendo no seu poder. Veja bem, ele foi perdendo o poder através das suas ações impensadas. Primeiramente, ele perdeu o apoio da igreja, que não suportava ter ninguém sobre ela, e depois ele perdeu o apoio militar, com a Guerra do Paraguai. E como fim da picada, ele perdeu o apoio da elite cafeeira, com a abolição da escravatura. Senhor Elvis Elian, qual é a vantagem da República em relação à monarquia? Com a República, agora esperamos que o governo seja realmente público e não controlado pelos mais favorecidos.
Muito obrigada pela sua participação, senhores. O jornal fica por aqui. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Boa tarde. Um mosquito na minha cara, aí você não viu, não? O trem sai andando aí, tá bom? Ei, Isaura! Ei, só sai até embaixo. Dona Maria! Vou bater desse lado trançado que vai mais rápido. Com tantos movimentos se eclodindo, separatista. Com tantos movimentos separatistas eclodindo, não se achou outra saída além de emancipar Dom Pedro II. Assim, com a posse com tantos movimentos separatistas eclodindo, não se achou outra saída além de emancipar Dom Pedro II. Ei, isso aí é... Não, Chega, tá bom. Ei, isso é um vou jornal. processar porque esse aqui é um sério, jornal de vai dar família, viu? Minha... Já tá gravando? Passagens da residência do imperador. Primeiramente, gostaria de agradecer a vossas majestades por nos receber. O povo gostaria de saber se vossa majestade chegou até lá e para de interromper. Ei, Jamando, senta e vira de pra mim que é muito mais melhor. O povo gostaria de saber? Primeiramente. Now the world